pessoal do Penha Kids, tudo bem? Vai começar mais um culto. O culto você já sabe, né? É um momento pré-determinado, online nesse caso, que a gente lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus e desenvolve um espírito de adoração, compartilha testemunhos e faz atividades. Você já está preparado para isso? Eu quero te convidar para abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, nós leremos os versículos 6 e 7. Vamos lá? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Amém! Eu amo esse versículo e o meu convite é para que você permaneça na presença do Senhor ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, não apenas no momento dedicado ao culto, não é mesmo? Agora, eu quero convidar você para louvar ao Senhor com um cântico de adoração. Vamos lá? Fique em pé aí na sua casa, empurra tudo que tiver aí atrapalhando você se movimentar e adore ao Senhor com cânticos, que eles venham assim de dentro do seu coração, porque é pro Senhor, tá bom? Tchau, a gente se vê! Oi, crianças, boa noite. Hoje nós vamos cantar 3 músicas sobre histórias bíblicas. A primeira é sobre a mulher de Ló, que ela desobedeceu. Nós temos que ser obedientes a Deus. Vamos cantar juntos? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Crianças, essa próxima música que nós vamos cantar fala sobre 3 homens, Pedro, Tiago e João. Estavam pescando, jogavam a rede de um lado, não vinha peixe, Jesus mandou jogar do outro lado. E vamos ver o que aconteceu? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar
jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Crianças, a última música fala de um homem que chamava Zaqueu. E ele era bem baixinho. E Jesus estava passando lá pela cidade dele e ele queria muito ver Jesus. Então ele subiu numa árvore e vamos ver o que aconteceu? Havia um homem de pequena estatura, ele estava ansioso para conhecer Jesus. Vinha correndo, não olhando para o lado, ele estava apressado para receber a luz. Era Zaqueu, homem pequeno que era filho de Deus. Era Zaqueu, homem pequeno que era filho de Deus. Numa figueira ele logo foi subir, com seus olhos estendidos pra Jesus ele avistar. Naquele instante viu Jesus que estava andando e a multidão cercando, mas ali ia passar. Era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. Era Zaqueu, homem pequeno que era filho de Deus. Desceu depressa aquele homem publicano, quando viu Jesus falando, em tua casa vou pousar. Nada me importa se alguém ficar falando e até mesmo murmurando, a ti quero abençoar. Era Zaqueu, homem pequeno que era filho de Deus. Era Zaqueu, homem pequeno que era filho de Deus. Olá, queridos, que alegria mais uma vez podermos participar deste momento de culto, de louvor e de gratidão ao nome do nosso Deus. Hoje nós vamos dando continuidade a esta temática sobre uma vida com propósito. O tema da nossa reflexão de hoje é formado para fazer parte da família de Deus. Um dos propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, é que nós fomos formados, fomos criados, trazidos à existência para fazermos parte da família de Deus. A família de Deus é mais importante do que a família terrena. Família Henrique, família Castro, família Oliveira, família Ramos. A nossa família nuclear, ela tem menos valor do que a família espiritual, a família de Deus, o povo de Deus. Lá na carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, ou seja, a Deus e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, nós fomos formados para fazermos parte da família de Deus. Mas para fazermos parte da família de Deus, algumas coisas precisam acontecer aqui na terra. Lá na eternidade, Deus já predestinou, já elegeu todos aqueles que vão fazer parte da sua família, daquilo que nós chamamos de igreja universal, a igreja invisível, a igreja triunfante.
todos os eleitos de Deus já estão inscritos, escritos, escolhidos, predestinados para fazerem parte. Mas enquanto aqui na igreja militante, a igreja visível, para que eu faça parte desta igreja, algumas coisas são necessárias. Em primeiro lugar, nós precisamos receber Jesus Cristo pela fé. Sim, eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. É claro que esta obra de aceitação de Jesus é uma obra feita pelo próprio Deus, aquilo que nós chamamos de regeneração, novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós, fazendo com que nós nasçamos novamente, sejamos regenerados espiritualmente. E uma vez que somos regenerados por Deus, pelo poder do Espírito Santo, e nascemos de novo, nós passamos pelo processo que chamamos na teologia de conversão, processo de arrependimento e fé, onde eu reconheço os meus pecados, me arrependo deles e creio em Jesus Cristo. A este ato de crer em Jesus Cristo, nós chamamos de receber Jesus Cristo pela fé. Quando eu aceito Jesus porque ele já me aceitou, eu me tornei agora membro da família de Deus. Agora eu faço parte do povo de Deus. João diz lá no seu evangelho, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu recebo, que eu aceito que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio nele, confio nele, eu recebo Jesus pela fé, e esta fé é um dom de Deus na minha vida, eu começo a fazer parte aqui na terra da família de Deus. Então, para eu fazer parte da família de Deus, e este é o propósito de Deus, eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso receber Jesus Cristo pela fé. Uma vez que eu recebi Jesus Cristo pela fé, eu preciso, em segundo lugar, entender que agora Deus em Cristo é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Agora eu tenho um pai espiritual. Não o pai Luiz Henrique, ou o seu pai aí, o João, o Pedro, o Fernando, não. O nosso pai é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Né? O texto diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você agora é um filho de Deus. Por que você é um filho de Deus? Porque Deus é o seu Pai. A partir do momento que você recebeu Jesus Cristo pela fé, você foi adotado na família de Deus. Agora você tem um pai. E este pai é Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas. Querido, isso é fantástico. Esse é o maior de todos os privilégios que um ser humano poderia desejar ter aqui na terra. Ter um pai como Deus. Um pai onipotente, um pai onipresente, um pai onisciente, um pai cheio de amor, um pai cheio de graça, pai maravilhoso, tremendo, como é o nosso Deus. Então você não é um bastardo, você é filho de Deus. Você não é um ninguém, um largado, não, você é filho de Deus. Você não é um abandonado, um excluído, você é filho de Deus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você creu que Jesus é o seu Salvador, imediatamente você foi transformado. Deus lhe deu o poder de você ser filho dele, filho de Deus. Coisa fantástica. Mas em terceiro lugar, nós vamos aprender que uma vez que eu fui formado para fazer parte da família de Deus, e que isso implica, em primeiro lugar, em receber Jesus pela fé, em segundo lugar, reconhecer que Deus é o meu Pai, em terceiro lugar, eu preciso reconhecer que os outros cristãos são meus irmãos. Agora eu tenho uma família de irmãos, uma família de irmãos, os irmãos que foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro.
Não importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é intelectual, se ele é ignorante, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é gordo. Não importa se é brasileiro, se é argentino, se é russo, se é alemão, se é judeu. Não importa. Se ele recebeu a Cristo como Salvador, se ele tem Deus como Pai, ele é meu irmão, ele é seu irmão, ele é nosso irmão. Isso significa que agora nós temos uma família. Nós fazemos parte da família de Deus. E esta família é mais importante do que a minha família nuclear, a família Henrique. Eu sempre falo para Renata, minha esposa, para o Tiago e a Poliana, meus filhos, que a minha relação com eles espiritual é mais importante do que a minha relação com eles como pai e como marido. Porque a minha relação de família nuclear, marido da Renata e pai do Tiago e da Poliana, termina no dia que eu morrer. No dia que eu morrer, eu deixo de ser marido da Renata. Os nossos vínculos, a nossa aliança se acaba. Eu prometi que nós viveríamos juntos até que a morte nos separe. No dia que eu morrer, acabou, eu não sou mais marido dela. Ela não me terá mais como seu esposo. E eu também não serei mais pai do Tiago e da Poliana. Ainda que eu seja para eles permaneçam vivos e se tornem órfãos do pai, e eles possam me chamar de pai in memoriam, mas tecnicamente eu não existo mais. Quando eles morrerem e chegarem lá no céu, na eternidade, a nossa relação não será mais de marido, esposa, pai e filhos. Mas a nossa relação de irmãos permanece. Eles vão continuar sendo meus irmãos em Cristo. Renata vai ser minha irmã em Cristo. Tiago e Poliana serão meus irmãos em Cristo. As nossas relações nucleares terminam com a nossa morte, mas as nossas relações espirituais permanecem pelos séculos dos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Queridos, um dos propósitos de Deus é que você foi formado para fazer parte da família de Deus. Isso significa que você tem que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso agora na sua casa. Basta apenas que você diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Salvador e eu quero recebê-lo como meu Salvador, como meu Senhor. Faça isso com fé e você vai fazer parte da família de Deus. Em segundo lugar, reconheça que Deus é o seu Pai. Você tem um Pai. Você não é um largado, um abandonado, um excluído, um bastardo. Você é filho de Deus. Em terceiro lugar, reconheça que agora você tem uma família. Você tem irmãos em Cristo. Todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus são irmãos, seus irmãos, meus irmãos, nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e que esse propósito de fazermos parte da família de Deus seja uma realidade, uma verdade abençoadora na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, obrigado pela bênção desta noite de culto, de louvor e de adoração, quando podemos honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo por tudo que Tu és e tens feito. Obrigado, Pai, pelo Ministério Penha Kids, obrigado por nossas crianças que nos acompanham aqui toda segunda-feira, seus pais, obrigado por toda a equipe que trabalha, que conduz este ministério, que é muito maior do que este momento de culto, envolve tantas outras áreas de programações. Ó Pai, obrigado por esse ministério. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo culto que podemos prestá-lo. E obrigado, acima de tudo, por podermos fazer parte da Tua família. Louvado seja o Teu nome por isso, por Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, encerramos assim o nosso programa de culto desta noite. Que Deus abençoe, você tenha um bom final de noite, uma boa semana na presença de Deus. Lembrando que você deve divulgar este canal, divulgar esta mensagem, divulgar esta programação
para que mais pessoas possam saber que elas também devem fazer parte da família de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, crianças! Então você foi formado para fazer parte da família de Deus. Nós temos muitos irmãos espalhados pela terra e conhecemos muitos deles na nossa própria igreja. Aqui na Igreja da Penha nós temos irmãos queridos que hoje fazem parte da nossa família. Agora, vamos fazer uma atividade. Pegue uma folha de papel e desenhe uma igrejinha bem bonita. Eu desenhei a minha, mas eu tenho certeza que a sua vai ficar ainda melhor. Depois que você desenhar a sua igrejinha, coloque dentro dela o nome de amigos queridos, irmãos que você ganhou na sua família da fé. Pense em alguns, todos que vierem à sua mente, coloque os seus nomes aqui dentro da igreja, os seus irmãos da sua família. Depois disso, faça uma oração por todos os seus irmãos, pela sua família em Cristo. Um beijo, crianças, e até a próxima!